Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma aula prática, a última aula do ano de 2021. E nessa aula vamos falar de um tema muito importante, que pode representar a virada na sua vida profissional. Eu vou falar sobre os 5 erros que eu vejo que mais atrapalham o recebimento de um crédito na justiça. E eu vou te mostrar o caminho, o mapa para você virar esse jogo agora em 2022. Vamos lá? Eu quero começar essa aula te dizendo por que é importante você assistir às minhas aulas práticas. As aulas práticas de qualquer professor. Tem vários professores bons de prática jurídica, mas por que é importante você assistir uma aula prática? Porque na aula prática você aprende aquilo que você não aprendeu na faculdade. O verdadeiro que eu chamo de pulo do gato. Se você não teve a oportunidade de fazer um bom estágio durante a faculdade, a grande maioria trabalhava, não podia efetivamente estar lá estagiando com um advogado, estagiando dentro do gabinete de um juiz, conhecendo a realidade do dia a dia. Se esse foi o seu caso, agora você precisa tirar esse atraso, você precisa conhecer a prática, o direito na prática. Por quê? Porque a teoria certamente você já conheceu. Você passou 5 anos estudando teoria, você estudou para a prova da OAB, agora é a hora de você assistir às aulas práticas. Então, já coloca um alarme no seu celular, porque toda quinta-feira, 10h30 da manhã, eu entro ao vivo para te fazer uma aula prática. E ó, faça chuva ou faça sol, pode ser antevéspera de Réveillon, eu posso estar onde for. Hoje, por exemplo, eu estou na praia, que eu estou olhando aqui do lado de aqui para frente, estou olhando para a praia, a galera está toda curtindo ali, mas eu estou aqui, estou até um pouquinho bronzeado, nariz vermelho, mas o meu compromisso é estar aqui com você toda quinta-feira, 10h30. E por que eu faço isso? Porque os nossos veteranos aqui já sabem, já eu vou falar, que esse é efetivamente o meu propósito de vida. Aliás, deixa eu saber, tem veterano aqui? Os veteranos são aqueles que estão sempre aqui, que já assistiram pelo menos uma aula prática. Escreve aí, eu sou veterano, para eu poder saber efetivamente se tem veterano ou se a gente está cheio de novatos. Se é a sua primeira aula prática, escreve aí para mim, sou novato, sou novata, para eu poder te conhecer, tá bom? É um prazer ter você, veterano, aqui de volta. É um grande prazer receber você, novato, novata, pela primeira vez aqui comigo. Não esquece que toda quinta-feira, então, 10h30 da manhã, você vai entrar ao vivo aqui comigo para você assistir e participar de mais uma aula prática. Quero te dizer também que tudo que eu vou te ensinar aqui nessa aula está em um mapa mental. Daqui a pouco eu vou compartilhar esse mapa com você, você vai poder ver todas as minhas anotações. E é muito importante que você pegue esse mapa mental, que você baixe no seu computador, no seu celular e salve ele para você poder usar no futuro, para que você não precisa reassistir a aula, tá bom? No final da nossa aula aqui, eu falo para você a senha do nosso mapa mental. E para você conseguir baixar esse mapa, você precisa estar no meu canal do Telegram. É um canal gratuito, todo o conteúdo que tem lá dentro, que eu coloco é conteúdo gratuito, você só precisa entrar no canal para poder baixar efetivamente o mapa da aula de hoje, que eu vou colocar assim que a aula acabar, tá bom? Como é que você faz para entrar no canal do Telegram? Na descrição dessa aula, para quem está assistindo no YouTube, tem aí o link do meu canal do Telegram. Quem está assistindo pelo Instagram, pode pegar esse mapa mental indo lá nos meus destaques salvos. Lá você vai achar um destaque, canal do Telegram, e você entra lá e vai conseguir acesso a esse mapa mental, tá bom? No final da aula eu falo a senha, que esse mapa vai ser protegido por senha, para só você que está aqui comigo conseguir efetivamente abrir esse mapa, tá bom? Agora, antes da gente entrar de cabeça no conteúdo, no tema execução, eu quero dizer, os veteranos já sabem e eu vou dizer agora para os novatos, o meu propósito de vida. Eu tenho como propósito de vida compartilhar o conhecimento. Para quê? Conhecimento prático, para que você não erre onde eu já errei, para que você não sofra com tudo aquilo que eu já sofri, para que você possa, de uma vez por todas, alcançar o sucesso que você tanto deseja e que talvez, pela falta de um conhecimento prático, você ainda não alcançou. Então eu quero te pedir para que você me ajude a cumprir esse meu propósito, para que você me ajude
a levar esse meu propósito adiante. Como é que você faz isso? Basta que você compartilhe essa aula. Você pode clicar numa setinha que tem aí para a galera do YouTube, ó, fecha o chat, clica numa setinha, você pode compartilhar, trazer mais gente aqui. E assim que você fizer isso, escreve eu compartilhei para eu poder saber. E você que está assistindo pelo Instagram, tem um símbolo, parece um aviãozinho de papel, um triângulo de lado, ó, clica nele, compartilha essa aula para trazer mais e mais gente aqui para dentro, tá bom? Hoje o tema da nossa aula então gira em torno de execução. Quais são os 5 maiores erros que atrapalham o recebimento de um crédito em uma execução e às vezes nem existe ainda a execução. Mas por que eu falo tanto sobre o assunto execução? Porque, meus amigos, a execução ela está na essência. A razão de existir da justiça está na execução. Por quê? Porque ninguém quer uma sentença do Poder Judiciário para pegar a sentença que ganhou o processo e colocar como um quadro na parede. O que as pessoas querem é a efetividade daquele comando da sentença. Você precisa saber como entregar para o seu cliente aquilo que ele foi buscar na justiça ou lá no seu escritório. Se ele for buscar uma indenização, você precisa saber como entregar o dinheiro no bolso. Se ele for buscar uma obrigação de fazer, de não fazer, você precisa entregar a obrigação e não só um comando judicial, não só um papel. E olha, meus amigos, a justiça, ela perde a finalidade dela, a razão de existir, quando ela não dá resultado. Então eu também luto por uma justiça efetiva, uma justiça que dê resultado. Eu vou completar agora em 2022 20 anos de magistratura e eu conheço cada um dos defeitos do sistema de justiça. Eu sei que cada um de nós, eu no meu papel de juiz, você no seu papel de advogado, a gente pode doar um pouquinho a mais para que a justiça se torne cada vez mais efetiva, tá bom? E ó, falando em termos práticos para você, advogado, não adianta nada você lutar para conquistar um cliente, levar anos para conseguir uma sentença de procedência, se chegar lá no final você não conseguir colocar a mão no patrimônio do réu. Todo o seu trabalho de anos pode ser em vão, certamente você já passou por isso. Agora, quem consegue efetivamente entregar resultado, deixa o cliente satisfeito. E cliente satisfeito faz o quê? Indica, traz novos clientes, volta para o seu escritório. Por isso que eu tenho uma frase célebre: quem entrega resultado não precisa correr atrás de cliente. Eu quero que você viva essa realidade. Se você ainda não vive, quero que agora no próximo ano você viva essa realidade. Meus amigos, um outro detalhe que te faz ter que olhar para a execução com muito carinho é que a prática da execução sofre alterações constantes, de acordo com a evolução da tecnologia, o surgimento de novos sistemas, surgimento de várias legislações que até então não existiam ou já estavam ultrapassadas, né? Vamos falar aí das fintechs, por exemplo, né? As empresas, as startups de tecnologia, os lugares onde o devedor pode guardar e esconder o dinheiro, o patrimônio que antes não existiam, né? As plataformas digitais de serviços, né? Vamos falar aí dos sistemas tradicionais que estão sempre mudando, como o Sisbajude. Vamos falar de inventários extrajudiciais. Como é que faz para você descobrir tecnologicamente se existe inventário extrajudicial ou não? Na prática, meus amigos, a execução está sempre mudando. Então isso faz com que você não possa parar de estudar, tá bom? E outro detalhe, muitas vezes os próprios magistrados, os próprios tribunais demoram para evoluir e conhecer essas tecnologias. É natural que seja assim. O sistema judicial costuma ser um pouco mais lento para receber as mudanças, as novas tecnologias. Então, você, como advogado, é a sua função mostrar para os tribunais, para os juízes, essas novas possibilidades de penhora, por exemplo. Se você, só você, aliás, pode quebrar a resistência de alguns e mudar a jurisprudência. É assim, sempre foi assim. Agora, como é que você pode superar todas essas barreiras? Só há um caminho possível, eu tenho dito, meus amigos, o caminho do conhecimento. Não há um atalho, não há um jeitinho. Ó,
para pensar. Se alguns advogados conseguem resultado na execução, embora enfrentem os mesmos problemas que você, é evidente que há um caminho que leva ao sucesso. E é esse caminho que eu quero mostrar para você, especialmente na aula de hoje, e depois vou te mostrar como é que faz para você continuar estudando tudo isso, tá bom? Eu acho que já deu para você ver como que esse assunto é importante, como que conhecer os caminhos que te levam ao sucesso na execução pode fazer com que você evite tropeços, pode fazer com que você ocupe atalhos que talvez hoje você não conhece. Vamos lá, vamos ver quais são os 5 maiores erros que atrapalham, te impedem de receber um crédito nas suas execuções? Vamos lá. Primeiro erro. O primeiro erro, meus amigos, é você, e agora já compartilhando aí o meu mapa mental, o primeiro erro é você desconhecer ou conhecer, mas não tomar medidas de prevenção, medidas que vão evitar o calote. É isso. Às vezes um devedor se vê na posição de devedor e ele já começa a tomar atitudes para evitar efetivamente que você consiga colocar a mão no patrimônio dele. Infelizmente é assim. Não é todo mundo que age assim, mas muitos agem assim. E você precisa saber que existem medidas na nossa lei que podem ser tomadas antes mesmo até de uma contratação. Se o cliente te procura e fala que vai contratar, vai comprar ou vai vender uma fazenda, existem medidas que você pode tomar antes mesmo de existir um débito. Para quê? Para evitar o calote. Deixa eu te dar exemplos aqui. Ó. Você pode exigir garantias reais no momento da contratação. Tá? Você vai falar, por exemplo, para o seu cliente, olha, você está vendendo um bem, mas e se ele não te pagar? Exige já um outro bem de propriedade dele para que fique como garantia real, como garantia de que aquele negócio vai ser efetivamente concretizado. Esse é um exemplo de medida preventiva que vai evitar o calote lá na frente. Você pode realizar negócio processual que envolva a possibilidade de penhorar o salário do devedor. Eu adoro ensinar essa cláusula. É uma cláusula que você pode colocar em qualquer tipo de contrato, inclusive no seu contrato de honorários advocatícios, onde a pessoa com quem você está contratando permite e te autoriza a penhorar parte do salário dela caso ela não pague. Veja, medidas previstas no Código de Processo Civil, aí no caso o artigo 190, que fala do negócio jurídico processual, e que vão evitar o calote. Veja, são medidas que você está tomando quando nem existe execução, medidas para prevenção futura. E há uma enorme quantidade de medidas de prevenção que você precisa conhecer efetivamente. Por quê? Porque se você não conhece, a chance de você tomar um calote lá na frente é muito grande. E existem medidas que você pode tomar mesmo após a existência do débito. Então, o devedor já deixou de cumprir uma obrigação. Mesmo assim, você pode tomar medidas que evitem o esvaziamento de patrimônio. Evite que ele suma, desapareça com todos os bens. Deixa eu te dar apenas 2 exemplos. Um é a averbação premonitória e o outro é a hipoteca judicial. São 2 medidas de prevenção que você toma quando já existe um débito, mas que você garante ali um patrimônio do devedor. E o que é o melhor de tudo? Essas 2 medidas, a averbação e a hipoteca, você não precisa praticamente de ação nenhuma por parte do juiz. É você mesmo, advogado, que toma todas as medidas. Aliás, eu recomendo que você assista uma aula completa minha, que está no YouTube e que tem esse nome aqui, ó. 2 dicas práticas para evitar fraude à execução, onde eu explico sobre a averbação premonitória, eu explico sobre a hipoteca judicial em detalhes. O que eu quero que você se atenha por enquanto? Que você comete um grande erro, tá? É quando você despreza as medidas preventivas que podem evitar o calote. Existem várias medidas na nossa legislação. Eu te dei aqui alguns pequenos exemplos. Eu quero que a partir de agora você ligue o seu radar. Caramba, será que eu não tomo medida preventiva nenhuma? Se eu não tomo medida preventiva nenhuma, eu estou deixando o meu futuro a descoberto. Lá na frente, o adversário do meu cliente, o devedor, pode estar fraudando a execução e eu não sei efetivamente o que fazer. Eu estou te alertando então, a partir de hoje, você nunca mais vai tomar esse erro, tá? Que é não conhecer
e não tomar medidas preventivas que vão evitar o calote, tá bom? Mais para frente eu vou te falar quando que nós vamos poder estudar mais sobre isso, aprofundar nessas medidas. Vamos para o segundo erro, meus amigos. O segundo erro que atrapalha aí muito o recebimento de um crédito é você não realizar pesquisas de bens antes do ajuizamento da ação. Então, o cliente te procura, ele fala lá que ele tem um cheque do devedor, quer que você executa, mas você não toma nenhuma medida para buscar patrimônio do devedor antes de iniciar a execução. Você pensa assim, eu vou ajuizar a execução, lá eu peço para o juiz o Bacen Jude, o Renan ajude, o Deus nos ajude, e aí depois efetivamente você fica no Deus nos ajude, porque o juiz, tem juiz que é resistente, tem juiz que fala que só procura bens depois que você esgotar a sua forma de procurar bens. O que eu quero te alertar é que para partir de hoje, para que você possa ter um bom ano, um ano de efetividade nos seus processos, você vai começar a realizar a busca de bens antes mesmo de você ajuizar a execução. Para isso eu estou querendo te dizer, existem diversos mecanismos de buscas que os advogados podem utilizar antes mesmo de iniciar uma execução. O advogado, ele não depende apenas do juiz, dos sistemas, que o juiz tem acesso. Deixa eu te dar alguns exemplos. Existem muito mais caminhos do que isso, tá? Você pode fazer busca no Detran, busca nos cartórios de registros de imóvel. Isso independe de ordem judicial. Existem 2 sites que os meus alunos usam muito, que você, sem sair do seu escritório, faz uma pesquisa e descobre carro, imóvel, empresa do devedor, que são os sites do Seguro Cred e do Cred Localiza. Você paga lá uma pequena taxa e você consegue essa informação sobre automóvel, sobre carro, para que você já entre na execução sabendo que patrimônio que você vai indicar para o juiz, para você não ficar perdido. Você pode fazer busca no site dos tribunais para descobrir se o seu devedor ele está tentando receber um crédito de uma outra pessoa. Isso é muito comum. Às vezes o seu devedor tem uma ação de indenização, tem uma ação de rescisão contratual, onde ele se julga credor de alguém. Quando você começa a execução e já tem essa informação, você já pede a penhora desse crédito para o juiz. Simples assim. Você não fica parado esperando uma atitude do juiz. Mesma coisa para a busca de créditos juntos ao poder público, através do portal da transparência. Existe, então, todo município tem um portal, todo estado tem um portal da internet e a União tem um portal chamado Portal da Transparência, onde o poder público coloca os contratos que são feitos com particulares. Então, e se o seu devedor tem um contrato onde ele presta um serviço para um município e recebe dinheiro todos os meses? Fazendo uma busca no portal da transparência, você descobre isso e consegue indicar para o juiz na sua execução esse crédito, para que esse crédito seja penhorado. Veja, você simplesmente se adianta, descobre um crédito do seu devedor e lá na hora de penhorar, você já indica a penhora. Outro exemplo é busca de cotas sociais de empresa junto ao portal chamado Rede Sim. Inclusive eu coloquei o link aqui para você, tá? É um portal do governo federal onde o governo federal consolida as informações sobre as empresas. E então, se você vai para uma execução e já descobre que o devedor do seu cliente é sócio de uma empresa, no mínimo você já pode pedir a penhora dessas cotas sociais. Quando você faz penhora de cota social e a empresa é uma empresa lucrativa, o devedor corre para fazer acordo. Por quê? Porque ele não quer perder as cotas daquela sociedade, ele não quer esse incômodo. Então é muito efetivo você buscar para saber se o seu devedor é proprietário de alguma empresa, tá bom? Existem, meus amigos, inúmeros, tá? Inúmeros, mais de 10, mais de 15, mais de 20 mecanismos de busca patrimonial que você pode usar antes mesmo da execução começar. Ou seja, que você não depende da ajuda do juiz, tá bom? Mais para frente eu vou te mostrar como é que você faz para conhecer mais desses mecanismos. Mas eu queria te apontar agora que esse é o segundo erro que você não pode cometer, que é não realizar pesquisa patrimonial antes do ajuizamento da execução. Vamos para o terceiro erro? Terceiro erro, meus amigos, você erra e muito quando você não está atualizado quanto aos sistemas de busca de bens que hoje os magistrados têm disponíveis para utilização. Você sabe, você conhece todos os sistemas? Você sabe o que pedir, para que pedir?
Se você acha que só existe aí o Sisbajude, o Renajude e o Infojude, você está redondamente enganado. Olha, são mais de 12 sistemas, agora na verdade são mais de 15 até, tá? São mais de 15 sistemas que podem te ajudar a encontrar patrimônio do executado ou te auxiliar para isso, tá? Aliás, se você ainda não assistiu, eu recomendo que você assista assim que acabar essa aula, uma outra aula que eu gravei especificamente sobre esses sistemas. Tá lá no YouTube com esse nome aqui, ó, os principais sistemas para buscas de bens na execução. Agora, uma coisa é certa, lembra que eu te falei que você tem que estudar a execução porque é um assunto que está sempre tendo novidades? Quando eu gravei essa aula aqui, ó, eram 12 sistemas, hoje já passam de 15, porque vão passando os anos, novos sistemas vão sendo criados. Ainda hoje, ainda nessa aula, eu vou te falar como que você pode fazer para conhecer 5 novos sistemas que os juízes podem utilizar e que muito provavelmente você nunca ouviu falar ou nunca utilizou. O que eu quero é que você, a partir de hoje, não erre por estar desatualizado, por não saber sequer quais são as funções do Sisbajude. Você acha que o Sisbajude só serve para pesquisar dinheiro do executado? Você está redondamente enganado. Você pode descobrir muito mais coisas lá dentro do Sisbajude. Mesma coisa o Renajude e o Infojude. Eles podem te dar um grande alcance, não só patrimonial, mas de medidas de descoberta de fraude, de medidas de descobertas de laranja do devedor. Você só precisa conhecer esses sistemas, tá bom? Ainda hoje eu vou te falar como é que faz para você conhecer. Hoje é uma aula para que você fique alerta e não cometa esse erro de não estar atualizado. Quem não está atualizado fica para trás, meus amigos. No momento em que você parou de estudar e parou de se atualizar, você está parado, está estagnado no tempo. Tem alguém que veio de trás e está te passando. E aí você não descobre por que a sua advocacia talvez não está deslanchando e você vê alguns colegas com a advocacia deslanchando. Por quê? Porque eles não pararam de estudar. Mas tem que estudar a coisa certa, no momento correto. E eu tô aqui para fazer esse alerta para você, tá bom? Vamos ver o quarto erro. Qual é o quarto erro que você jamais pode cometer? Tá aqui, ó. Não usar ou não saber usar adequadamente as ferramentas que estão previstas na nossa lei e que servem para coagir, para forçar o devedor a cumprir uma obrigação. Então, o devedor deixa de cumprir uma obrigação, deixa de pagar uma indenização, deixa de entregar alguma coisa e você não sabe quais são as ferramentas que você tem em mãos para poder forçar o devedor a cumprir uma obrigação ou a pagar um débito. Existem, meus amigos, as medidas coercitivas típicas e as medidas coercitivas atípicas. Típicas são aquelas que estão já previamente escritas na legislação. Eu vou mencionar algumas aqui para você. Ó. Típicas são aquelas, então, expressamente previstas na lei, como, por exemplo, protesto da sentença ou de um título. Né? Quando você tem uma sentença e você leva essa sentença a protesto, você está forçando o devedor a cumprir aquela sentença, porque senão ele fica com o nome sujo, é uma medida de coerção. Inclusive, é uma novidade não tão recente, mas que talvez você não saiba, que hoje o protesto em cartório de uma sentença não tem custo. Você pode fazer sem ter que pagar nada efetivamente para o cartório. Você faz e quem paga o protesto é o devedor. Você já usou o protesto? Ah, professor, isso não adianta nada. Adianta sim, porque o devedor que pode pagar e que só não pagou por birra ou por pirraça ou porque está te enrolando, quando você protesta a sentença, você prejudica o crédito dele em tudo, ele não consegue crédito em lugar nenhum. Então é uma medida de coerção para que você force ele a cumprir a obrigação. Mesma coisa quando você inclui o nome do devedor no Serasa, no SPC, também é uma medida de coerção. Existe uma outra medida de coerção está prevista lá no artigo 774, inciso 5 do CPC, que é a intimação do devedor para que ele indique quais são os bens penhoráveis dele, olha lá, ó, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. No mínimo, você vai conseguir, com essa medida, ou que ele indique patrimônio, ou você vai aumentar o débito dele, porque se ele não indicar, o débito dele vai ficar ainda maior. Existem várias outras medidas também, como a busca de bens na casa do executado. Ah, professor, mas o que isso tem de coerção?
Na verdade, a coerção está mais na vergonha que isso causa para o executado. Imagina o oficial de justiça batendo na porta dele, entrando para relacionar os bens que tem lá na casa. Isso tem uma influência no fator psicológico do devedor muito grande, ao ponto de que ele, quando o juiz defere esse tipo de medida, ele já procura a parte credora para um acordo, para evitar o vexame perante a esposa, perante os filhos, perante o condomínio onde ele mora, de ter um oficial de justiça lá penhorando o patrimônio dele. São medidas coercitivas típicas, existem várias outras, mas o ouro está aqui, ó, nas medidas coercitivas atípicas, que são aquelas que não estão previstas taxativamente na lei, não tem lá descrito o que é, mas que podem ser postuladas. Elas têm por base o artigo 139, inciso 4º do CPC, que fala que o juiz vai dirigir o processo conforme as disposições desse código, incumbindo-lhe. E aí o inciso quarto, ele fala assim, ó, então incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias que forem necessárias para assegurar o cumprimento de uma ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. O mais importante desse dispositivo que eu acabei de ler é você saber como e quando usar essas medidas. Aquelas que tomaram mais, vamos dizer assim, que se tornaram mais popular e que de alguma forma foram até banalizadas, foram as medidas de retenção da CNH, retenção do passaporte do devedor. O fato, meus amigos, é que o advogado precisa saber manusear essas medidas, não é sair pedindo à torta à direita a qualquer momento do processo. Não, o STJ já disse quando e como você deve pedir. E você deve conhecer esse momento, a hora certa de pedir e a maneira correta de pedir. Que tipo de medida, já que a lei não prevê taxativamente, que tipo de medida você pode pedir? Você pode pedir para que o devedor saia com uma melancia pendurada no pescoço como forma de protestar por ele não ter pago? Você acha que esse tipo de medida seria razoável? Seria proporcional? O fato é que o STJ ele já balizou, já disse como e quando isso pode ser feito. Inclusive, o STF está muito perto de julgar se esse tipo de medida de apreensão de passaporte, retenção de CNH, se de alguma forma fere o direito de ir e vir. O STJ já disse que não, mas como a gente está mencionando uma liberdade, um direito constitucional, isso chegou já ao STF, que muito em breve vai se manifestar sobre isso. O que eu quero te alertar é que você não pode cometer o erro de não usar ou de não saber como usar essas ferramentas de coerção. Se você entra na briga da execução só com um canivetinho, você tem a chance de perder. O que eu estou te mostrando aqui, ó, é como entrar com um monte de canivete, um monte de faca, um monte de arma. Aí vai ser muito mais efetivo o seu resultado, tá bom? Esse é o quarto erro e já já eu vou te falar como você pode aprofundar no estudo disso. Agora eu quero te mostrar qual que é o quinto erro. Esse é um cometido por praticamente todos. Eu arrisco dizer que quem está aqui nessa aula, mais de 90% comete esse erro, que é desconhecer ou desprezar as medidas de recuperação de patrimônio ou as medidas que te permitem alcançar outros bens pela execução. Do que eu estou te dizendo aqui, meus amigos? Achar que porque você não encontrou patrimônio algum do executado, tudo está perdido e a execução está frustrada, é um grande erro, meus amigos. Eu quero te mostrar aqui, alguns exemplos de medidas que podem te ajudar a recuperar um patrimônio que já tenha sido desviado pelo devedor ou a alcançar bens que não estejam no nome do devedor, mas que podem ser alcançados pela sua execução. Deixa eu te mostrar aqui, medidas de recuperação de patrimônio desviado. Fraude à execução, fraude contra a penhora, fraude contra credores. Aliás, você sabe a diferença de cada um desses institutos? Isso aqui é teoria. Se você não sabe sequer a diferença desses três, como é que na prática você vai identificar o que é o que e como que você vai mostrar para o juiz que está tendo uma fraude à execução, uma fraude contra a penhora ou uma fraude contra credores? Eu recomendo que você comece 2022, no mínimo, sabendo essa diferenciação e sabendo como mostrar para o juiz cada uma dessas fraudes. Por quê? Porque vai ter
ter execução que você vai vasculhar a vida financeira do executado e não vai encontrar nada. Mas eu te garanto que nesse íntere aí, ó, desde quando surgiu a dívida até o momento em que você está, muito provavelmente ele praticou uma fraude. Pode ser uma fraude à execução, uma fraude contra a penhora ou uma fraude contra credores. Essa aqui é a mais comum de todas. Mas se você não sabe identificar, você não vai saber mostrar para o juiz e você não vai saber provar a ocorrência da fraude. São medidas para recuperar o patrimônio que o devedor já tinha desviado e que você já tinha dado como perdido. Aliás, como descobrir que o devedor se desfez de um patrimônio? Se você fez busca no nome dele e não encontrou nada. Existem meios para isso, tá? Hoje eu vou te mostrar como é que você faz. Outras medidas que te permitem alcançar bens que não estão mais no nome do devedor ou que nunca estiveram, que estão no nome de terceiro, mas podem ser penhorados para garantir o pagamento da sua dívida. Olha aqui, ó. Ação declaratória de simulação. Quando o devedor tem bens em nome de laranja. Se você não sabe usar essa ação aqui, você está perdendo, você está sendo enganado e o devedor está morrendo de rir. O que você faz, por exemplo, quando o devedor é dono de uma empresa, mas ele figura só como funcionário? Você sabe como agir? Se você simplesmente alegar isso na execução, o juiz não vai dar risada porque ele não pode, né? Mas o juiz só vai dar um indefiro, porque não é na execução que você discute isso. Você discute isso numa ação declaratória de simulação. Ah, professor, mas isso é muito difícil, é complicado. Bom, continua pensando assim e continua tendo os mesmos resultados que você tem até agora. Quem sabe que uma coisa pode ser complicada, mas se dispõe a debruçar, a estudar e a aprender como fazer, está lá na frente, passa na frente de todo mundo, entrega mais resultado, consegue transformar o resultado das execuções que tem, tá bom? Outras medidas, desconsideração da personalidade jurídica. Muita gente não sabe até hoje quais são os requisitos da lei para conseguir uma desconsideração. Mesma coisa, a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Às vezes o devedor é uma pessoa jurídica, mas você quer penhorar um bem que está no nome do sócio. Como é que você faz para utilizar essa manobra dentro da sua execução? Responsabilização de grupos econômicos. Às vezes tem uma empresa mãe, tem a empresa filha. Como é que você mostra para o juiz que há um grupo econômico que você consegue penhorar os bens das duas, né? Responsabilização entre franquias e franqueados. É possível você penhorar o bem de uma franqueadora por uma dívida de uma franqueada? Se isso é possível, como fazer isso, né? Responsabilidade na sucessão empresarial. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, ó. O que você faz quando o devedor leva uma empresa à falência, mas abre outra para praticar a mesma atividade comercial, fraudando os credores daquela antiga empresa? Então a empresa fechou e no dia seguinte ele abriu outra, só mudou ali o nomezinho, mudou a logo, mas são os mesmos funcionários, o mesmo dono e etc. Meus amigos, e não para por aí, tá bom? Bens que estão registrados apenas no nome de um dos cônjuges, mas que pertencem ao casal, quando o devedor é casado, por exemplo, no regime da comunhão universal ou parcial de bens. E aí, você sabe como fazer para penhorar? Você penhora o bem total? Você penhora só uma parte do bem? O fato é que você precisa conhecer, senão você erra. Se você desconhece, ou se você sabe que existe, mas você despreza as medidas de recuperação de patrimônio ou de alcance de outros bens, você está errando, meus amigos. Esses são os 5 erros que eu mais vejo acontecer e que mais impedem o recebimento de um crédito. Mas como é que eu vou te ajudar? Eu não vou parar por aí, tá bom? Quero que você saiba que eu vou te ensinar a superar na prática esses 5 erros que são muito comuns. Eu vou ser o seu professor. Olha aqui, presta atenção no que eu vou te dizer. Eu vou ser o seu professor no maior evento acadêmico do mundo sobre execução. É isso mesmo, tá? Se você ainda não se inscreveu, quero que você saiba que agora, em 2022, no dia 17 de janeiro, às 20 horas, vai começar o maior evento do mundo sobre execução. Por que eu sei que é o maior evento do mundo? Porque eu trabalho com execução já ao longo de 5 anos que eu tenho trabalhado com execução. Eu tenho conhecido os principais professores do Brasil e do mundo. E o Brasil, como todos nós sabemos, é onde mais existe profissional do direito. E nesse evento nós vamos reunir mais de 100 mil pessoas estudando essas medidas que eu
pincelei aqui, que eu mencionei aqui para você. A gente vai aprofundar no estudo de todas as medidas de prevenção do calote. Eu vou te ensinar em detalhes várias delas. Nós vamos aprofundar nos sistemas que te permitem buscar bens do devedor sem precisar da ajuda do juiz. Nós vamos aprofundar nos sistemas que estão nas mãos do Poder Judiciário, mas que você precisa saber para que serve, como é que usa na prática, como é que não usa, para que não serve, para que você possa pedir adequadamente. Nós vamos aprofundar no estudo das medidas de coerção. Como, quando e por que você vai pedir uma medida de coerção. Como sair do básico do pedido de apreensão de passaporte de CNH e pedir medidas que realmente vão te dar resultado. Eu vou te ensinar também e vou te mostrar como desfazer as principais fraudes do devedor. Nós vamos mergulhar nas medidas de recuperação de patrimônio, nas medidas de responsabilização de terceiros. O que você precisa, meu amigo? Você precisa hoje, agora mesmo, tá? Fazer a sua inscrição na semana da execução de sucesso. Vai ser uma imersão, repito, que vai começar no dia 17 de janeiro, às 20 horas. Eu coloquei aqui no nosso mapa o link para você garantir a sua inscrição, porque é nesse evento que é 100% gratuito, tá? É 100% gratuito. São 4 aulas de mais ou menos 2 horas e meia. Posso te dizer aí um conteúdo de um curso, mais de 8 horas aulas, muito provavelmente algo em torno de 10 horas aula ao vivo para você mergulhar nesse universo de execução comigo. O que você precisa então? Você precisa virar o jogo contra o devedor. Ser mais esperto do que o devedor que está te dando sua dor aí que você não consegue receber. Por quê, meus amigos? Porque fazendo isso, você vai aprender como transformar cada execução em dinheiro para o seu cliente e em honorários para o seu bolso. Eu vou te mostrar como é que você encontra bens do devedor, como que você garante o sucesso da execução para que você consiga transformar todas as suas execuções em dinheiro. Você já parou para pensar o tanto de execução enroscada que você tem por aí? O tanto de parceria que você pode fazer com outros advogados que ainda não se atentaram? Como é possível ganhar muitos honorários trabalhando com execução, sabendo aquilo que os outros não sabem, se tornando um expert em execução? Então eu quero que você faça esse compromisso com você, de começar o ano de 2022 estudando sobre execução. Como é que faz para você se inscrever nesse evento? Olha, eu tenho certeza que está aparecendo chamadas para você de forma constante. Mas basta que você vá lá no meu perfil no Instagram. Lá no meu perfil tem um link em azul, você clica nele e você já consegue garantir a sua inscrição. O que você não pode fazer? Ficar de fora. Então pensa, um evento jurídico que vai ter mais de 100 mil pessoas participando e você está de fora. Daqui a pouco você vai começar a entender por que você não consegue sucesso enquanto os colegas do lado estão conseguindo sucesso nas execuções. Eu quero te mostrar a prática jurídica, aquilo que realmente acontece do lado de dentro de uma execução com os meus 20 anos, praticamente 20 anos, vou completar agora no começo de 2022, 20 anos só de magistratura, vendo o que funciona e o que não funciona, tá bom? Agora, a senha desse nosso mapa de hoje. Vamos escolher uma senha que tenha a ver com aquilo que eu quero de você. A senha vai ser compromisso, tudo minúsculo. Compromisso. A senha do nosso mapa mental de hoje é compromisso, que é o que eu quero que você tenha, não comigo, mas com você mesmo. O compromisso de conhecer, de estudar a fundo todas essas medidas. O que você precisa fazer? Simplesmente se dedicar a 4 aulas, sendo que a primeira começa dia 17 de janeiro. Você pode fazer esse compromisso com você mesmo, esse compromisso com o seu futuro profissional, esse compromisso em transformar as execuções que você tem em dinheiro, dinheiro para os seus clientes, dinheiro de honorários para o seu bolso. Eu espero que você possa sim fazer esse compromisso. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua companhia aqui em mais uma aula prática. Hoje aqui, ó, direto da praia. Eu quero me despedir de você porque é a última aula do ano de 2021. Quero dizer que você que esteve comigo aqui em mais de uma aula, você pode ter certeza que você subiu degraus e degraus na escalada rumo ao sucesso profissional que você almeja. Depois muita gente vai dar um tapinha nas suas costas e vai falar que você teve sorte, mas só nós aqui, ó, só eu e você sabemos o tanto que você se esforçou nesse ano, o tanto que você se dedicou, o tanto de horas que você deixou de dedicar para sua família, para os seus amigos, talvez até para o seu trabalho, mas para estar ganhando uma coisa que ninguém te tira, que é conhecimento. Parabéns por ter escolhido o caminho correto.
Não há sorte, não há atalho. O que eu acredito piamente é no esforço e na dedicação. E isso eu estou vendo que você está fazendo. Então, que você tenha um maravilhoso início de 2022 com o compromisso de continuar estudando. E a chamada está aqui, dia 17 de janeiro, às 20 horas, vai começar a Semana da Execução de Sucesso. Eu quero você comigo lá. É isso aí, fica com Deus. Um ótimo final de ano para você.